Olá, sejam bem-vindos ao podcast Voz da Enfermagem da Turma 118, um espaço criado para discutirmos sobre saúde de forma acessível e visando maior o cuidado. Eu sou José Gabriel e hoje, juntamente a Gisele Lima, nós vamos falar sobre os impactos da incapacidade funcional na saúde mental de pessoas com deficiência. No Brasil e no mundo, a realidade de pessoas com deficiência tem ganhado cada vez mais visibilidade, tanto pelo aumento de casos, quanto pelo desenvolvimento de direito e mais ambientes onde essas pessoas podem ser ouvidas, vistas. Então, hoje a gente quer explorar um pouco das vivências e desafios dessa população. E como convidada de hoje, nós temos a honra de apresentar Kátia Cristina Ferreira, graduada em enfermagem pela UEPB, mestre em saúde pública, doutoranda em enfermagem pela UPE, especialista em enfermagem na atenção primária com ênfase na estratégia de saúde da família, oncologia, enfermagem do trabalho, docência em enfermagem, enfermagem em urgência e emergência, enfermagem no cuidado ao paciente com doenças crônicas e especialização em saúde mental. Atualmente funcionária efetiva do Hospital de Trauma de Campina Grande, membro do Núcleo de Educação Permanente no Hospital de Trauma de Campina Grande, e muito obrigada por acompanhar a gente no nosso episódio de hoje. Então, me conta um pouquinho sobre você e sobre como esse tema tem sido interligado com a tua profissão recentemente. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelo convite. Fiquei extremamente lisonjeada e feliz, por falar um pouquinho, trocarmos conhecimento a respeito de uma temática que é extremamente importante. Então, essa temática, ela foi introduzida na minha convivência, na minha vida, porque eu tenho uma tia que ela é deficiente auditiva. Então, foi o primeiro contato que eu tive com as pessoas com deficiência. E, logo em seguida, foi durante o mestrado. No mestrado, eu trabalhei com pessoas com deficiência física. Avaliei as necessidades de saúde das pessoas com deficiência física. Então, foi um período assim de muito aprendizado durante todo o meu mestrado, em que eu pude assim crescer muito profissionalmente e como pessoa também. Aprendi muito com esse público. Kátia, quais os tipos de limitações funcionais são mais observadas na população com deficiência hoje? De acordo com o censo, o último censo de 2022 do IBGE, foi comprovado que a deficiência visual ela está em primeiro lugar. E aí seguida da deficiência física e também deficiência por perda de incapacidade motora mais simples. Então, seguido de outros tipos de deficiência, deficiência intelectual, deficiência auditiva, mas a deficiência visual, ela ainda está bem predominante. Um tema um pouco mais específico do nosso podcast de hoje vai ser da incapacidade funcional que afeta essas pessoas. Como tu descreveria isso? E como as pessoas têm vivido essa incapacidade, que seria talvez um agravante de uma deficiência física, e como a gente pode lidar melhor com essa situação, na minha opinião? A CIF, que é justamente a classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde, que foi organizada pela OMS, a CIF fala justamente de alguns fatores que predominam essa incapacidade, que dificultam essa incapacidade. Quando a gente fala de deficiência física, a gente remete a limitações que determinada pessoa possa ter. Mas a CIF vem justamente dizer que são fatores que vão ocasionar essa incapacidade. Fatores ambientais, fatores socioculturais, acessibilidade. E assim, quando a gente fala desses fatores, a acessibilidade ela está muito predominante, a dificuldade de acessibilidade dessas pessoas com deficiência e principalmente as barreiras atitudinais e o preconceito. Está muito atrelado também. Então, essas pessoas elas passam justamente por dificuldades para enfrentar essas limitações. Então, a CIF ela coloca muito bem
quando ela diz que reforça que as pessoas com deficiência, elas não estão atreladas só ao diagnóstico de deficiência, de incapacidade. Né? Então, uma pessoa com deficiência física é uma pessoa que tem limitação física, mas não é uma pessoa que ela deve ser exclusa da sociedade. É uma pessoa que ela tem condições, sim, de ter uma vida normal, né? Claro, com suporte, né? Com a rede de apoio, suporte familiar, uma rede de apoio. Então, assim, nós não podemos nos atrelar ao diagnóstico, mas sim tentar desmistificar isso e eliminar os fatores que contribuem para essa incapacidade. Eu queria fazer uma pergunta que é o que você acredita, por que é tão difícil enxergar além da deficiência e prestar cuidados emocionais às pessoas que sofrem com essa incapacidade funcional? Na verdade, existe sim essa dificuldade, né? Quando as pessoas se deparam com uma pessoa com deficiência, geralmente elas fixam, né, na deficiência. E nós temos que enxergar aquela pessoa como um ser humano que tem a sua limitação, mas que, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela tem todos os direitos, né, igualitários a qualquer um de nós. Direito à saúde, direito a lazer, direito principalmente a questão de inclusão social, né? Essa pessoa ela tem o direito a ser incluída na sociedade, certo? Com todos os direitos que ela, na verdade, o Estatuto da Pessoa com Deficiência oferece. Então, vamos tentar enxergar além do diagnóstico. Não é só uma pessoa com dificuldade, com deficiência visual, né, com dificuldade para enxergar, com deficiência auditiva, mas é uma pessoa que ela merece e tem direito a ser incluída na sociedade como qualquer uma outra, certo? E com direitos a realizar qualquer tipo de atividade funcional. Já tendo em mente essa dificuldade que a atenção à saúde tem em lidar com essas pessoas, como você identifica que essas limitações afetam as pessoas com deficiência, principalmente no quesito da saúde mental, em quesito de sofrimento psicológico, capacidade de enfrentamento, dificuldade de inserção social? Como aquela pessoa está se sentindo? Quais são as coisas na sociedade que geram esse sofrimento emocional das pessoas com deficiência? A pessoa com deficiência, na verdade, ela já se enxerga com uma certa limitação, né? E aí ela precisa de uma rede de apoio, tanto familiar quanto profissional, né? Então, assim, as instituições, as equipes multidisciplinares devem prestar esse apoio à pessoa com deficiência, porque é uma pessoa que ela precisa aceitar, né, ter orientação e aceitar que ela deve buscar a sua autonomia. E muitas vezes ela acha que não tem mais autonomia para fazer as atividades diárias, mais simples do dia a dia. Então, ela, por essa interrupção de autonomia, né, para desempenhar qualquer tipo de atividade, isso vai acarretar realmente uma fragilidade, uma vulnerabilidade muito grande. E são pessoas que podem apresentar, sim, transtornos psíquicos, né, uma tristeza muito grande, que nós sabemos que pode gerar uma depressão, né? E são pessoas assim que, se não forem bem tratadas, bem cuidadas, ouvidas, enxergadas como uma pessoa comum diante da sociedade, como uma pessoa normal diante da sociedade, sem nenhum tipo de exclusão,
ela pode sim adoecer psiquicamente, né? E quando a gente fala desse adoecimento psíquico, isso é bem preocupante. Então, eu chamo muito a atenção de todas as pessoas. Nós não devemos enxergar a pessoa com deficiência como uma pessoa incapaz. Nunca, certo? Mas como uma pessoa que ela possui a sua limitação, mas que ela tem condições sim de realizar, de acordo com as demais, desempenhar qualquer atividade, né? Com aquele suporte e com aquela orientação. Então existe essa questão é muito importante e que deve ser colocada, discutida abertamente. E como profissional de saúde e futuros profissionais de saúde, nós enxergamos muito essa necessidade de nós sermos parte dessa rede de adaptação, parte dessa rede de apoio, para que essa pessoa tenha as condições que ela precisa para conseguir viver plenamente, ter hobbies, ter alegrias, enfrentar sim os seus momentos de dificuldade, mas de uma maneira saudável, com o equilíbrio necessário para que esses acometimentos não aconteçam. Próxima pergunta. Como pessoas com deficiência acometidas por incapacidade funcional podem ter acesso aos cuidados holísticos no Brasil? E como o SUS colabora com isso? A gente sabe que uma das principais dificuldades não é só saber do que precisa, que ajuda precisa, mas como conseguir essa ajuda. Quais são os métodos que você enxerga que as pessoas podem buscar esse apoio, esses cuidados no sistema público de saúde? Certo, o SUS ele vem oferecendo, não é? Diversas atividades e que são extremamente importantes para as pessoas com deficiência, principalmente através do CER, não é? Que é Centro Especializado em Reabilitação. Então, o CER, não é? Ele presta esse apoio às pessoas com deficiência. E aí nós temos vários, certo? E o CER4, ele é caracterizado como o melhor, porque abrange todos os tipos de deficiência. Então, essas pessoas, elas participam do CER, são cadastradas, fazem acompanhamento no CER, né? E o CER oferece tanto reabilitação, quanto vários tipos de esporte, né? Proporcionando atividades de lazer. E a pessoa com deficiência, ela se sente extremamente incluída na sociedade. E eu pude comprovar isso durante o meu mestrado, durante a pesquisa do mestrado, e eles se sentiam assim muito felizes em participar do CER, porque a minha pesquisa foi no CER4, né, no Centro de Reabilitação, que abrangia todos os tipos de deficiência, não só a deficiência física. E assim, tinha festivais de dança, vários tipos de esporte, né, além da reabilitação. Então o SUS ele vem trabalhando bastante isso. E as equipes multidisciplinares, elas trabalham em conjunto, né, com esse programa, justamente para dar esse suporte. Porque quando a gente fala de rede de apoio, nós sabemos que a família é a principal rede de apoio. Mas os profissionais, a equipe multidisciplinar é extremamente importante. Então, a pessoa com deficiência, ela precisa dessa rede de apoio. E aí o SUS está trabalhando muito bem em relação a isso. Em relação as pessoas conseguirem ter esse tipo de atendimento, permanece com a porta aberta de sempre, a porta de entrada do SUS, que é a saúde da família, ou o postinho, a unidade de saúde da família, para que as pessoas possam receber encaminhamento para o centro, para o CER? Sim, pode ser. E em relação à instituição que eu conheço, né, que eu trabalhei, eles vão diretamente à instituição. Ok, ótimo. Fazem o cadastramento e ficam fazendo a reabilitação no centro, né? E todas as outras atividades.
A gente vai fazer uma pergunta agora que é bem fundamental. Como os profissionais de saúde podem fazer uma melhor abordagem para prestar assistência a essas pessoas, principalmente quando elas estiverem nesse sofrimento psíquico, né? Nós sabemos que tudo parte da percepção, da escuta, do acolhimento. Então, os profissionais eles precisam estar extremamente capacitados para isso, para identificar que existe uma alteração, né, psíquica e que essa pessoa precisa de um apoio, né, que está passando por alguma dificuldade. E nós sabemos que é imprescindível o acolhimento, a humanização, né? A resiliência também é extremamente importante e essas pessoas com deficiência são pessoas que elas são vulneráveis, como eu tinha comentado, né? E então elas precisam elas precisam se sentir úteis, elas precisam se sentir acolhidas. E aí essa equipe multidisciplinar, ela precisa desse olhar mais assim humanizado para essas pessoas. E a última pergunta: quais estratégias de enfrentamento e superação essas pessoas, as pessoas com deficiência, podem aderir hoje para ter uma melhora no estilo de vida, uma melhora na sua autonomia, na sua alegria no dia a dia e na sua capacidade de viver a vida de uma forma mais leve? Certo. São várias as estratégias, né? Estratégias que realmente são fundamentais, né, para que elas consigam, assim, viver normalmente, sem achar que ela mesma própria tem alguma diferença em relação a outra pessoa, né? Apresenta alguma diferença em relação a outra pessoa. Então, atividade física, eu observei bastante, dança, né? E principalmente natação também, e assim, a questão dos passeios, né? A questão da interação com outras pessoas, não só com as pessoas no SER, né? Pessoas que apresentam também algum tipo de deficiência, mas interação com outras pessoas, isso é muito importante, para que elas consigam enxergar, aceitar que possuem autonomia, né, para desempenhar qualquer atividade. E também a questão de arte. Eu pude observar várias pessoas com deficiência que são pintores, né? Telas pintadas por pessoas com deficiência, então isso é muito importante. A questão da terapia é importante, né? O acompanhamento sempre. Como eu falei, da importância da equipe multidisciplinar, a gente sabe que a psicologia ela tem uma importância muito grande nesse acompanhamento da pessoa com deficiência. Certo, e com isso chegamos ao fim de mais um episódio do Vozes da Enfermagem. Muito obrigada pela sua presença ilustre, foi muito cheio de conhecimento. Muito obrigada, Kátia, você nos acompanhou numa jornada muito linda que tem nos inspirado bastante e nos melhorado como profissionais. Com isso, a gente pede também para que você compartilhe esse episódio siga a gente em todas as nossas redes sociais, compartilhe para as pessoas, não só para profissionais, mas também para pessoas entenderem a importância fundamental de não só acolher pessoas com deficiência, mas também a gente incentivar essa autonomia para que essas pessoas consigam cuidar da sua saúde mental e não acabar caindo em um sofrimento por isso. Nas nossas plataformas digitais a gente está com uma @ de Vozes Enf e pode seguir tanto no Spotify, no YouTube e no Instagram. Muito obrigado por nos acompanhar até hoje. Muito obrigada.